Olá, meu nome é Renata Stacchiunis, eu sou médica veterinária formada pela FMVZ-USP e doutoranda do Departamento de Biologia Celular e Desenvolvimento do ICB-USP. Qualquer dúvida sobre essa palestra é só mandar um e-mail que aparece aí na tela. E hoje a gente vai falar, então, de modelos animais alternativos. Por que a gente utiliza modelos animais? A gente quer saber o que ocorre na realidade, né, o que ocorre na população. A gente só consegue saber exatamente o que acontece numa doença, ou a maneira ideal seria estudar a população inteira, o que é inviável. Então, a gente lança mão de alguns modelos, né? Então, a gente pode ter voluntários, então a gente pode pegar alguns voluntários dessa população e fazer o estudo. Isso tem suas vantagens e desvantagens e suas indicações. A gente pode fazer experimentos, né, a pesquisa in vitro, né, em cultura de célula, também tem vantagens e desvantagens, assim como sua indicação. Então, por exemplo, se a gente está estudando um determinado processo, uma determinada célula, muitas vezes é mais indicado, a gente vai ter respostas mais precisas fazendo o estudo em cultura celular do que em voluntários ou até mesmo em modelos animais. Ou em alguns casos, a gente utiliza modelos animais, até mesmo para depois chegar a fazer a intervenção, estudo em voluntários. É o caso, muitas vezes, de vacinas, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de medicações, e algumas vezes até mesmo de intervenções cirúrgicas. Elas são testadas primeiro em animal, a sua eficácia, né, em modelos animais. Quando a gente observa que a gente tem uma eficácia adequada, a gente aí então passa para fazer uma pesquisa em voluntários. O uso de modelos animais remonta do século VI, onde os animais eram utilizados tanto no estudo de anatomia como da fisiologia. Já no século XII, a gente tem relatos, então, de utilização de modelos animais para o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas. Um exemplo é Embzur, que utilizava bodes para desenvolver uma técnica de traqueostomia. Já né, nos anos de 1900, George Killings, né, utilizava, então, cães para desenvolver a técnica de laparoscopia. Estudos em 1920 descobrem a insulina em cães. Em 1930, né, Albert Sabin, então, desenvolve a vacina contra pólio em macacos. Em 1940, Vivian Thomas e Alfred Blalock desenvolvem um modelo canino que mimetiza a tetralogia de Fallot, para então desenvolver uma técnica cirúrgica para corrigi-la. Existe até um filme contando essa história que chama Quase Deuses. Em 1959, Russell e Burch então publicam o conceito dos 3 R's, que é redução, substituição, refinamento e redução, né? Então, o que ele diz? Se é possível substituir o modelo animal por outro tipo de modelo, então ele deve ser substituído. Um refinamento, então, refinar tanto as técnicas de pesquisa quanto utilizar técnicas estatísticas para determinar exatamente qual que é o número ideal, para não usar nem menos nem mais animais para obter a resposta que eu preciso. A redução seria, então, a redução do número de animais, né, utilizados. Em vez se eu posso obter a resposta utilizando, por exemplo, 50 camundongos, eu vou usar 50 camundongos, eu não vou usar 60, 70, eu vou usar exatamente o número de animais que eu preciso e utilizar o mínimo necessário. Em 2010, o National Center do 3Rs, né, que é o Centro Nacional de pesquisa, né, de aplicação dos 3Rs, ele publica o ARRIVE, né, o ARRIVE Guidelines, né, que seria, então, um guia, né, diretrizes de informações mínimas que a gente deve descrever
e deve ter nas publicações para que seja reprodutível a nossa experimentação, a nossa pesquisa, para que outro pesquisador que queira pesquisar a mesma coisa, ou, né, a partir do início, da onde a gente pesquisou, e pesquisar outras coisas, ele saiba como fazer, ele já tenha como fazer. Quando a gente procura essa pesquisa, eu fiz essa pesquisa no dia 29 de janeiro agora de 2022, então eu fui lá no PubMed e coloquei na busca Animal Models, e aí a gente pode ver, né, que quando a gente coloca a busca modelos animais, a gente encontra 781.794 resultados, e que artigos usando modelos animais vêm aumentando ao longo do tempo. Já quando a gente coloca modelos animais não convencionais ou alternativos, a gente encontra um número bem menor, a gente encontra 261 resultados, e ao longo dos anos a gente tem aumentos e quedas da utilização desses modelos, que podem ser usados de diversas formas. A gente vai ver alguns exemplos de como eles são usados, e a gente focou em modelos animais alternativos utilizados na pesquisa biomédica. Eu vou dar alguns outros exemplos, mas basicamente em pesquisa biomédica. Tá? Então, a gente tem esse artigo de 2014, que os autores colocam que tudo que poderia ser descoberto ou entendido entre a interação hospedeiro-patógeno com os modelos animais convencionais de laboratório, que teriam então rato e camundongo, já foram descobertos, que a gente não consegue avançar muito mais, ou se a gente continuar utilizando esses modelos para estudar a interação hospedeiro-patógeno, a gente não vai avançar muito mais, a gente vai ter algum conhecimento, mas muito pouco. Então, para que haja um avanço nesse conhecimento e um melhor entendimento dessa interação, é necessário utilizar modelos animais não convencionais. Já nesse outro artigo de 2017, inclusive é um artigo brasileiro, né, de pescadores brasileiros, eles aqui estão focando, então, em desenvolvimento e descobrimento de novas drogas, né, utilizando tanto modelos animais não convencionais como modelos não animais. Tá? Eu não trouxe os dados dos modelos não animais, porque não é o nosso objetivo, mas então aqui a gente vê, nesse gráfico à esquerda, ele mostra o número, né, então eles fizeram uma pesquisa em várias bases de dados, procurando artigos e quais eram os modelos animais desses artigos que procuravam, né, ou desenvolver ou descobrir novas drogas. Então, os modelos animais tradicionais para esse tipo de pesquisa são a cobaia, os ratos, coelhos, camundongos e cães. A gente vê que as cobaias têm diminuído o uso delas, a gente vai explicar mais para frente. Na pesquisa biomédica, ela é considerada um modelo animal alternativo, né? Já foi utilizado mais, mas hoje realmente a utilização delas está caindo. A gente observa que os ratos, né, essa linha preta, tem estado relativamente estável o uso deles, né? Não aumenta um pouquinho, tem uma queda, mas ao longo dos anos o número de pesquisas utilizando eles tem sido estável. A gente observa que os coelhos também têm caído, né, a utilização deles, principalmente porque muitos dos testes que utilizavam coelhos, hoje a gente tem alternativas para eles, então eles estão sendo substituídos por esses outros testes. Os camundongos, a gente tem observado um aumento da utilização deles,
principalmente porque os camundongos, a gente é mais, comparado com os outros modelos animais, ele é mais fácil da gente fazer a manipulação genética, então fazer um transgênico, fazer um knock-in ou um knockout com eles, então eles acabam, a utilização deles tem aumentado, e em cães, a gente também observa que tem mantido relativamente estável, né, a utilização de cães, tendo algumas quedas, como alguns aumentos. Já quando a gente observa aqui no gráfico direito a utilização de modelos animais, o que mais é utilizado, então, é a Drosophila melanogaster, né, a mosca da fruta, né, a gente tem quase 42% dos artigos utilizando elas, a gente tem o Daniel Hare, também zebrafish, lapfish, ele também é conhecido, ou até mesmo como paulistinha, principalmente para o pessoal de aquarismo, e a gente tem quase 30% dos artigos utilizando ele. A gente vai falar também um pouco dele. A C. elegans contribui com 26,5% dos artigos, a Galera melonella, né, que é a traça do favo do mel, a gente tem 1,14% dos artigos utilizando ele, e a Artemia salina, ou também Artemia, a gente tem 0,7% de artigos utilizando. Então, esses seriam também modelos animais alternativos para desenvolvimento e busca de novas drogas. Vamos falando agora um pouquinho, né, quais são as pesquisas, então, focando agora novamente nas pesquisas biomédicas, o que está sendo feito, os modelos animais que estão sendo usados e para pesquisar o quê, né, estudar o quê. Então, a gente tem a cobaia, ou também conhecido, né, o porquinho da Índia, e uma vantagem, vocês vão ver que a maioria dos modelos animais alternativos utilizados na pesquisa biomédica ou são animais domésticos ou são pets, o que a gente chama de pets não convencionais. Então, ao utilizar ele para pesquisar, tentando entender uma doença ou um tratamento de uma doença no homem, a gente também gera conhecimento para que a gente utilize na medicina veterinária sobre essas espécies. Então, a gente acaba ajudando tanto a medicina humana quanto a medicina veterinária. Por que né, ela tem sido, houve um decaimento na utilização delas em pesquisas, né, para desenvolvimento de drogas, e no geral elas não são tão usadas por causa da heterogeneidade que a gente tem. Então, uma das desvantagens de utilizar voluntários, né, de se estudar a população, é a diferença que a gente tem individual entre cada indivíduo, a variabilidade genética, a diferença de respostas, a variação individual de cada um. Então, quando a gente utiliza um modelo animal, a gente tenta utilizar um modelo mais homogêneo possível. Então, tanto na questão de comportamentos, como também da genética desse animal, para que a gente tenha certeza que essa alteração, a gente vai fazer uma intervenção nesse animal e comparar com um grupo controle onde não é feito, né, um animal doente com um animal saudável e comparar esses dois. Então, a gente tem que ver determinados parâmetros. Essa alteração desses parâmetros, a gente tem que garantir que é devido àquilo que a gente está estudando, seja a doença ou seja o tratamento, e não devido a uma variação individual. Então, quanto mais homogêneo for o nosso modelo, melhor. E a cobaia, hoje, a gente ainda tem, ela é bem heterogênica, a gente tem uma heterogeneidade muito grande. Então, essa é uma crítica, né, uma desvantagem de utilizá-las. Mas elas são utilizadas para estudos do metabolismo de colesterol, para asma, desenvolvimento placentário e embrionário, né, do feto, de parto, doença de Alzheimer e estudos infecciosos com tuberculose e ebola. Já os ferrets, eles são estudados, né, são utilizados para estudos como fatores de virulência e patogenicidade do H. pylori, né, na úlcera gástrica. Lembrando que a gente tem que tomar o cuidado, porque além deles terem o H. pylori, eles também têm o Helicobacter mustela. Então, a gente tem que tomar o cuidado para garantir que aquilo que a gente, ou que ele não tenha mustela, ou se ele tiver, aquilo que a gente está observando seja causado pelo H. pylori.
êmese como efeito colateral das drogas anticâncer, então entender o que ocorre para ter esse efeito colateral e como a gente poderia, né, diminuir ou eliminar esse efeito nos tratamentos com câncer, com esses tipos de drogas, infecções respiratórias, e eles foram usados como modelo de inoculação do vírus influenza, e um artigo de 2009 previu a alta, né, utilizando esses FETs e a inoculação com influenza, previu a alta patogenicidade da influenza H1A, né, que é H1N1. Eles são utilizados em estudos de fibrose cística, porém os animais têm que ser geneticamente modificados para que eles desenvolvam uma fibrose cística semelhante à fibrose humana, tá? E também estudos de trauma cerebral. O zebrafish, né, o Daniel Herrero, ele é utilizado porque eles têm várias vantagens, como o genoma totalmente sequenciado, o genoma do zebrafish tem uma analogia com o genoma humano de 98%, então tem essa analogia bem alta. Uma vantagem dos peixes é que a gente consegue um mesmo lote, eles dão milhares de exemplares, né? Então a gente consegue fazer a desova de um macho e de uma fêmea, juntar, e a gente tem animais com uma variabilidade genética muito baixa, um número muito grande de animais. São animais que são transparentes, o embrião, né, são meio transparentes, o embrião é totalmente transparente, então ele é bastante utilizado em pesquisas de embriologia, inclusive em pesquisas de toxicidade, não só de medicamento, como de poluentes ambientais, exatamente com alterações seja do adulto, como também alterações no embrião, né, no desenvolvimento embriológico desses animais, o que esses poluentes ambientais alteram, né. Eles foram utilizados também em estudos de trombose e hemostase, de glaucoma, de imunologia, pesquisas em câncer, doenças genéticas, diabetes mellitus do tipo 2, obesidade induzida pela dieta, doenças intestinais e doenças hepáticas. O peixe dourado, né, o Carassius aurautus, ele também é utilizado para endocrinologia comparada, principalmente neuroendocrinologia comparada, porque já se descobriu que a neuroendocrinologia desses animais é muito semelhante, análoga à do homem. Ele também é utilizado para estudos com poluentes aquáticos, comportamento alimentar e estresse. O cão é utilizado em estudos de doenças genéticas, de narcolepsia, hemofilia, nefropatias hereditárias, distrofia de Duchenne, terapias para retinopatias hereditárias, avaliação de procedimentos de reabilitação ortopédicas, doenças vasculares como arteriosclerose e trombose, embora os cães eles tenham uma maior resistência, vamos dizer assim, ao desenvolvimento de arteriosclerose, eles precisam, a fisiologia deles faz com que eles precisem comer muito, comparado ao humano, muito mais gordura para desenvolver arteriosclerose. Então, muitos dos estudos acabam estudando exatamente isso, o que é diferente, né, na fisiologia dele para a humana. Quem sabe a gente consegue mimetizar isso, utilizar isso para tratamentos em humanos, alergias, cânceres de ocorrência natural. Então, tanto cão quanto gato, que é o próximo animal que a gente vai ver, eles têm cânceres de ocorrências naturais semelhantes ao do homem. Então a gente não, ao contrário muitas vezes de modelos como camundongos, ratos, que a gente tem que induzir o câncer no animal, nesses animais eles já têm, então a gente pode usar animais que vão nas clínicas ou nos hospitais veterinários, lógico, sempre com a anuência do tutor, e a gente pode estudar a doença nesses animais já de ocorrência natural e até mesmo ajudar ao tratamento desses animais, lesão de medula espinhal e glaucoma. Em gatos, a gente tem, eles envolvem espontaneamente doenças homólogas a doenças humanas, então da mesma maneira que o câncer, né, a gente conseguiria utilizar animais que vão na clínica e não a gente ter que induzir a doença nesses animais.
Também são utilizados para neuropatologias virais, principalmente naqueles animais que têm FIV, que é a imunodeficiência felina, avaliação de terapias antirretrovirais, inflamação de vias aéreas inferiores, principalmente asma, características clínicas e patológicas da diabetes mellitus do tipo 2, inflamação de trato urinário inferior, lesão de medula espinhal, glaucoma e, como eu já havia dito, o câncer de ocorrência. O porco é bastante utilizado, né? Uma das justificativas de utilizar o porco como modelo animal são as similaridades anatômicas e fisiológicas, lembrando que tanto o cão, o gato, o porco e os próximos animais que a gente vai falar, o espaço que a gente precisa ter é muito maior e muitas vezes a gente utiliza um número reduzido de animais comparados quando a gente usa um rato, um camundongo, um dos modelos tradicionais. Mas ele tem uma similaridade muito grande, tanto anatômica quanto fisiológica, para o homem. E aí, então, são utilizados para pesquisas cardiovasculares, né, então, de doenças, tratamentos, intervenções cardiovasculares, sejam elas cirúrgicas ou medicamentosas, procedimentos invasivos, então, o desenvolvimento ou a melhoria de diversas técnicas cirúrgicas ou até mesmo de diagnósticos que sejam invasivas, desenvolvimento de equipamentos médicos, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Huntington, porém, esses são modelos animais transgênicos, obesidade, diabetes, a fibrose cística em animais nocaute, xenotransplante, imunodeficiência, câncer de mama, trauma cerebral e lesão de medula espinal. O cavalo é bem pouco utilizado nas pesquisas biomédicas por causa do alto custo, não só de adquirir, são animais muito caros, como também a manutenção deles é extremamente cara. Então, eles acabam não sendo tão usados. Mas eles são usados para algumas pesquisas, como, por exemplo, os defeitos articulares, ele acaba sendo o único modelo animal que permite o estudo dos processos patológicos que ocorrem nos defeitos articulares, terapias ortopédicas, regeneração de cartilagem, envelhecimento reprodutivo em mulheres, então foi utilizado éguas, né, como modelo animal, comunicação materno-fetal e imunologia da gestação. Bovinos são utilizados na pesquisa para função ovariana, envelhecimento e fertilidade, né? Então, a relação do envelhecimento com a diminuição da fertilidade, infecção e imunidade uterina, manutenção e reconhecimento da gestação, comunicação materno-embrionária, patogênese da tuberculose e desenvolvimento de vacinas para tuberculose, cirurgias ortopédicas e glaucoma. Os caprinos são utilizados para estudos de defeitos osteocondrais, principalmente a biomecânica, a bioquímica e os processos histopatológicos desses defeitos, como também para tratamentos como implantes articulares de cartilagens e materiais para reparação desses defeitos. Aparelhos de circulação mecânica e a reversão sexual de feminino para masculino devido a uma mutação genética que pode ocorrer nesses animais. Ovinos têm o mesmo problema das cobaias, né, a questão da heterogeneidade, porém eles têm uma das vantagens e as características anatômicas e fisiológicas similares aos humanos, e aí eles são utilizados tanto em pesquisas para reprodução como tecnologia da reprodução, então melhoramento de fertilização in vitro, transferência de embriões, né, e também são utilizados para a pesquisa de procedimentos invasivos fetais, né, então cirurgias fetais e pediátricas, modelo cirúrgico para cirurgias ósseas e cicatrização de feridas, doenças cardíacas, desenvolvimento de vacinas, doenças de vias aéreas, consolidação de fraturas, osteoporose, trauma cerebral e glaucoma. E essa pesquisa, ela acaba, então, é relacionado a poluentes, mas também à biomedicina, porque ele vê, né, então, elementos traços de cádmio, zinco, cobre e ferro em diversos animais, né, inclusive animais que são utilizados para consumo humano.
Então, é interessante pela questão a cadeia trófica, né, o acúmulo dentro da cadeia trófica. E aí ele utiliza tanto animais que foram criados em laboratórios, em biotérios, para a utilização da pesquisa, né, então com exposição e tudo mais, como animais de vida livre, e ele tem até alguns dados no homem, né, então de voluntários. A gente tem aqui, esse artigo, ele acaba juntando dados de pesquisas com voluntários, como de modelos animais alternativos. Então, ele usa mexilhões, crustáceos, peixes, aves, répteis, raposas, cervídeos, diversas espécies de aves e o homem, né? E lembrando que quando a gente vai utilizar animais de vida livre, a gente tem que tomar muito cuidado, não só porque aí a gente tem que levar em consideração a questão da heterogeneidade, né, dos nossos indivíduos, como também a questão não só ética como ecológica, e tem todos os trâmites legais que têm que ser feitos, né? Então, conseguir ser autorizações e tudo mais. No caso dessa pesquisa, os animais silvestres que eles utilizaram para a pesquisa deles, eles utilizaram apenas animais que foram encontrados mortos, né? Sejam em estradas, em praias, na natureza. Então, não foram utilizados, não foram eutanasiados ou coletado material de animais vivos de vida livre. Esse outro também é bem interessante, então ele usa também animais silvestres, e aqui no caso ele está, ao invés de tentar utilizar, né, o modelo, ele está procurando alternativas de tratamento. Então eles estudam a hipóxia que ocorre, né, depois de um derrame isquêmico, e ele vai estudar quais são os mecanismos. Existem animais que a gente sabe que são tolerantes à hipóxia. Então, ele vai estudar quais são os mecanismos adaptativos que esses animais têm para que eles consigam se adaptar com essa baixa de oxigênio no ambiente. Como que eles se adaptam a isso? Como que eles protegem o sistema nervoso deles a essa baixa de oxigênio? Para quem sabe utilizar esses mesmos mecanismos ou tentar utilizar esses mesmos mecanismos em pacientes que tenham o derrame isquêmico, para tentar conservar esse tecido cerebral, né? Então, aí, aqui são as espécies que ele estudou. Então, a gente tem a tartaruga pintada, alguns dos nomes estão em inglês, porque a gente não tem, né, a tradução em português. Então, um esquilo ártico, uma espécie de carpa, uma rã, uma espécie de cobra e um rato, que a gente não tem aqui, não é comum aqui no Brasil, mas é comum na Europa eles têm, né, que é o rato do pera pelada. Então, todos esses animais, em alguma fase da vida, ou até mesmo durante alguma época do ano, ou alguma parte, né, a tartaruga pintada, por exemplo, é quando ela mergulha para se alimentar, né? Então, eles, em algum momento da vida deles, eles estão num ambiente com baixa concentração de oxigênio. A gente falou de diversos modelos, mas qual que é o modelo adequado, né? Como que eu vou escolher qual é o melhor modelo? Porque, de repente, para a nossa pesquisa, o melhor modelo animal é realmente o modelo convencional. Então, segundo a NRC, que é o National Research Council, ele coloca que para a escolha do modelo adequado, a gente tem que observar algumas coisas, né? A adequação como um análogo. Então, principalmente para pesquisa biomédica, um análogo ao que acontece no homem. Então, não adianta eu, por exemplo, vou estudar o que ocorre com a privação de água, eu pegar um modelo animal, eu pegar um rato do deserto, né? Porque já é um animal adaptado à privação de água. Então, provavelmente os resultados que eu vou ter, eu não vou poder fazer a transferabilidade, né? Eu não vou poder falar, ocorre isso aqui quando a gente tem uma privação de água por X tempo no homem. Isso então a gente tem que ver essa questão dele funcionar como os mecanismos dele serem análogos
ao do homem, ou ao modelo que a gente quer transferir, né, dizer que ocorre, a capacidade de transferabilidade, né, então daquilo que eu observei no meu modelo animal eu transferi ao homem, a uniformidade genética dos meus indivíduos dentro do modelo animal que eu estou escolhendo, o conhecimento prévio das propriedades biológicas desse modelo animal, se ele existe ou não, a experimental, então, as propriedades, né, biológicas, como eu posso generalizar esses resultados para outros animais, para outras espécies, a facilidade de manipulação experimental, e aí não só a questão do conhecimento, o nosso conhecimento ou do grupo onde a gente vai trabalhar em relação àquela espécie, então não adianta eu querer estudar, trabalhar com zebrafish, com câncer, num laboratório que não tem experiência com ele, né, que só tem experiência, por exemplo, com cultura de célula. A chance de eu perder esses animais, de eu manipular eles de maneira errada é muito grande, né? Então, a gente quer trabalhar, o laboratório que a gente quer começar a trabalhar com ele, então eu vou fazer um estágio, algumas pessoas vão fazer um estágio em outro local que tem essa experiência, a gente vai adquirir essa experiência para daí sim eu começar. Além do que a estrutura física, o local onde a gente está trabalhando tem estrutura física para manter esses animais de forma adequada, as consequências ecológicas de utilizar esse modelo animal, principalmente quando a gente pensa em animais de vida livre, e as implicações éticas da utilização desse animal. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para o e-mail que aparece na tela.